Olá, eu sou o Birajara de Xangô e este é o Cantinho do Preto Velho. Olá, pessoal, queridos irmãos de fé da nossa Umbanda e da nossa mediunidade. Porque a mediunidade é um caminho, né? É um caminho que seguimos. Então, queridos irmãos da mediunidade. Vamos falar de alguns assuntos, algumas dúvidas que ocorrem nos terreiros de Umbanda. Mas antes de falarmos, já peço a todos que se inscrevam em nosso canal, compartilhem, comentem, porque é realmente, gente, importante nós propagarmos essa ideia. Enquanto outras religiões, né, propagam, mostram, pregam, como é dito, né, nós também temos essa obrigação de pregar, de levar nossa ideia. Não como fanáticos, não como chatos, batendo de porta em porta, mas de uma forma simples, objetiva, porque segundo, né, as estatísticas, entre nosso meio são as pessoas de maiores intelectos, né, curiosamente. Então, já que nós temos essa qualidade, né, de sermos pessoas com um bom intelecto, vamos fazer jus, né? Vamos fazer por onde e levar a ideia da nossa Umbanda para os, como se diz no popular, os quatro cantos do mundo. Bom, algumas dúvidas que ocorrem nos terreiros de Umbanda. A pergunta que sempre é feita pelos médiuns, né? Será que sou eu ou será que é a entidade? Na hora eu tive vontade de fazer, mas eu fiquei com vergonha, eu fiquei com dúvida. Aí você pergunta assim, peraí, mas você ficou com vontade de fazer, não foi a entidade? Como funciona isso? E fica aquele caos, né? Aquela dúvida na cabeça da gente, será que sou eu? Será que é a entidade? Algumas pessoas, talvez por medo, por vergonha, querendo se autoafirmar, eu não lembro de nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, estou totalmente inconsciente. Gente, tudo que eu falo aqui hoje, tá? É um trabalho feito de pesquisas, correndo atrás, buscando. Então, assim, tive um trabalho muito grande para estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Em 1857, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, até meados da década de 30, 40, 50, onde nós tivemos os grandes adventos do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, a mediunidade em si, até por uma questão da espiritualidade, querer realmente mostrar para o povo essa influência de espírito e matéria, existiam muitas manifestações inconsciente total. Que aí entra naquele vídeo que eu falei, da psicofonia sonambúlica, né? Onde o médium realmente ele zera, ele dorme, né? Hoje não tem mais essa necessidade. Me perdoem, talvez, vamos lá, não vou dizer aqui, né? Talvez existam sim alguns médiuns inconsciente total, mas é raro. É tão raro e também, por exemplo, aquelas mediunidades mais antigas, como a de efeito físico, de materialização de espíritos, que depois eu vou falar em outro vídeo, também já não existe mais, gente, não há mais necessidade. Hoje a tecnologia está aí, né? Hoje nós temos um grupo muito forte aqui no Brasil de estudos da transcomunicação instrumental, que é a comunicação espiritual
através de aparelhos eletrônicos, né? Então já não tem mais essa necessidade. Da mesma forma que nós na Terra evoluímos, crescemos em tecnologia, aperfeiçoamos formas e metodologias, a espiritualidade está além de todos nós em tecnologia, em conhecimento. Ou a gente acha e supõe que esse aparelho que está filmando eu agora foi obra da genialidade humana. Não! Como dizia o filósofo Platão, tudo vem no campo da ideia, ou seja, no campo espiritual primeiro. Na espiritualidade já se concebe tudo isso, depois é passado para a gente de uma maneira torta, mas é passada. Mas enfim, a pergunta, sou eu ou é a entidade? Como nós sabemos dentro da comunicação espiritual, médium, espírito, né? Vamos fazer aqui uma alegoriazinha com as mãos. O espírito ele vem volitando, né? Ou ele surge porque a velocidade do pensamento e a linguagem do pensamento é a linguagem do espírito. Então ele surge. Existe um acoplamento mental, né? Não é aquele caso do vou sair de cena. O espírito veio e desapareceu. Aqui é o espírito. Aí ele desincorporou, apareceu o médium. Não, não é dessa forma. O espírito vem, ele mentalmente ele envolve o campo magnético do médium, a mente do médium, né? Depois tem alguns detalhes técnicos sobre partes, né, do bulbo, etc e tal, onde existe uma melhor conexão, enfim, coisas que a gente vai falar no futuro. O espírito começa a projetar seus pensamentos envolvendo aquele médium num campo magnético. Eu estou num terreiro, sou médium de terreiro, eu estou lá, eu estou tentando me concentrar, né? Estou tentando me concentrar. Aí sempre ocorre assim, dá aquelas tonturazinhas que o médium fica meio que, né? Mas eu não sinto nada, porque é eu estou vendo todo mundo, eu estou vendo meu pai de santo, eu estou vendo meus colegas, meus irmãos, eu estou vendo o gongá, não é eu. De repente, me vem na ideia assim, aquela vontade louca de ajoelhar, bater no peito e gritar, que nem índio, que nem caboclo. Eu falei, mas pera, é uma vontade minha, eu quero tanto incorporar meu caboclo que essa vontade está na minha cabeça. Não, isso é o espírito que já está projetando a sua forma de se comunicar, a sua maneira, a sua linguagem, né? Os arquétipos, etc. Onde eu lembro uma ocasião que um velho e querido mestre, que praticamente me ensinou tudo o que eu sei hoje, ele me disse, o primeiro passo é seu. O primeiro passo é do médium. O espírito envolve o médium, passa as ideias. Então, dê o primeiro passo. Sentiu vontade de gritar? Ele bradou na aldeia, né? Bradou na aldeia, ele sentiu vontade de gritar? Grite. Aquele momento, o que acontece? É como se nós pegássemos um rádio AM/FM, o dimmer de mudança de estação, nem sei como que chama mais, né? Vamos supor, eu quero pegar a rádio Oxalá meu pai. Aí eu vou lá naquele dimmer, começo a girar até eu chegar naquela frequência. Quando eu cheguei naquela frequência, eu peguei a rádio Oxalá meu pai, né? Mas jamais, por exemplo, eu vou conseguir pegar a rádio Ubirajara de Xangô. Por quê? Porque eu estou na frequência da rádio Oxalá meu pai. Então nós temos que entrar na frequência do espírito. As primeiras manifestações, as primeiras incorporações, a impressão que dá é que nós realmente tomamos algo estranho, né? Porque a gente fica tonto, a respiração ofegante. As ideias, elas chegam na nossa cabeça
e a gente não tem noção se é nossa, se é do espírito. Alguém vai se consultar, é muito comum, por exemplo, o espírito ou o médium já incorporado parar alguns segundos. É muito comum. Captando exatamente a resposta, né? Ah, mas espera aí, então não tem incorporação? Não, nunca houve incorporação, gente. O que há é um acoplamento mental. De uma maneira chula, nós demos o nome de incorporação. Por quê? As ideias que vinham da igreja muito antigamente, das possessões demoníacas, em que o demônio entrava no corpo da pessoa, aquelas ideias de filme de terror, né, da incorporação no sentido de possessão, tá? Gente, possessão é uma outra coisa. Aliás, eu prometo para vocês, eu vou fazer vídeo de cada coisinha para a gente entender. Realmente existiam as possessões, né? Dentro desses termos que eu falei, da psicofonia sonambúlica, onde o espírito tem o total controle da mente do médium. É diferente de uma psicofonia comum como nós temos no terreiro de Umbanda, tá? Então, mais uma vez, nós captamos aquela ideia e em grande parte, o que acontece? O espírito comunicante, o guia espiritual, quando ele percebe, por exemplo, que o médium ele está diante de um problema particular de uma pessoa, olha só, gente, a ética espiritual. Isso é uma coisa que eu quero falar também, que às vezes já causou muita polêmica. Muita, tá? Já aconteceu com vocês, por exemplo, de ir num terreiro, falar, ai, meu pai, meu marido tá me traindo, e o espírito, ah, minha filha, seu marido tá te traindo sim, tá te traindo com a sua melhor amiga. Já aconteceu muitas vezes. Gente, pelo amor de Deus, descarta. Descarta, tá? Primeiro lugar, um espírito de um nível superior, ele não tem autoridade de interferir no que acontece aqui na Terra. Quem gosta aí de ficção científica, Star Trek, que eu sempre recomendo, a primeira diretriz, nunca interferir na cultura de uma civilização inferior à nossa, né? Nunca. Deixe que ela caminhe sozinha. Então, dentro da ética espiritual, gente, um espírito ele jamais vai delatar alguém. O espírito jamais vai acusar alguém. Tá certo? Então, meu pai, meu marido tá me traindo, ou minha esposa tá me traindo. Não. Já digo logo, afirmo olhando nos olhos de vocês. Fujam desse tipo de terreiro ou desse tipo de pessoa, tá? O espírito nunca delata. Pode ser que um obsessor venha. Um obsessor, gente, em primeiro lugar, vamos partir do ponto que a nossa casa espírita é uma casa de caridade. É uma casa de amor, de fraternidade, que segue os padrões do amor universal, tá? Um espírito, quando se comunica, ele se comunica com autorização dos guardiões da casa, dos Exus da casa. Então, se o espírito está ali, é porque o guardião, o Exu, assim permitiu. Se ele permitiu, é porque exatamente chegou a hora, o momento, daquele espírito se regenerar. Aí, sim, o assunto é outro. Aí o médium, né, o cambono, no caso, que muita gente imagina que o cambono serve só para servir charuto e cachaça para as entidades. Não. O cambono tem uma função muito importante, tá? Como eu sempre falo, outro dia eu falei, o cambono ele tem uma função de energizar
e tem uma função também de conversar. Imagina, o caboclo está aqui trabalhando. Um espírito obsessor incorporou numa pessoa da assistência. O cambono vai auxiliar na argumentação com aquele espírito, né? Não, mas o caboclo, o Exu, a corrente manda de volta. Não, gente, para. Isso foi coisa da década de 50, década de 60. Onde a maioria dos médiuns mal sabia o que era mediunidade, era puro instinto, né? Era puro instinto na época. Então eles não tinham esse conhecimento de chegar, argumentar. Que assim, ninguém tem que ser condenado ao buraco, né? Como a gente fala, ao mármore do inferno. Não, vamos tentar argumentar com os espíritos. Se não ocorre essa argumentação, os guias guardiões da casa vêm e retiram aquele espírito para uma próxima ocasião, quando ele estiver preparado. É diferente. Então a função do cambono é essa, auxiliar, tá? Então vamos lá. Dentro dessa comunicação, às vezes a espiritualidade, o que ela faz? Ela embaralha a nossa cabeça. Ela faz que nem a gente pega um jogo de dominó e espalha tudo, para que a gente não lembre o que foi dito pela pessoa. Pô, imagina, o médium chega numa questão muito particular, extremamente particular, que ele não quer revelar para outra pessoa. E a única forma dele se desabafar, dele colocar para fora, é a entidade espiritual. Como eu sempre falo, o Preto Velho, cantinho do Preto Velho, né? Aproveitem, inscrevam-se no nosso canal, comentem, curta, aciona o sininho, né, para ter novidades e compartilhe. Como eu havia falado, o Preto Velho, ele é o psicólogo dos pobres, né? Se eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro, eu posso muito bem pagar um psicólogo. Se eu sou pobre, não tenho dinheiro, eu vou ao Preto Velho. E o nosso querido Preto Velho vai ouvir e vai achar alternativas de te ajudar. Só que eu tenho um problema extremamente particular que eu não quero revelar para ninguém. É chato. Aquilo, o próprio Preto Velho, ou a própria entidade, o Exu, o Pombogira, o Caboclo, ele dá uma embaralhada na cabeça da pessoa que a pessoa não vai lembrar. Ah, mas não vai lembrar porque ela estava dormindo? Não, porque o espírito vai realmente apagar aquela informação, tá? Sendo assim, tudo aquilo que for útil para assistência e for útil para nós realmente lembraremos. Caso contrário, vai dar aquela sensação de embriaguez, sim, como se nós tivéssemos tomado um negocinho que deixou você completamente, né? Que nem aquela piada que o povo fala, né? Que ele tomou lá uma cerveja, 2, 3, estava tudo jóia, né? Quando ele tomou a primeira cachaça, veio o editor do tempo e, clau, cortou, né? É mais ou menos isso. Você vai lá, tomou a sua cachaça, fez as suas besteiras, né? Uma piada aqui. E no outro dia você não lembra de determinados trechos que ocorreram na noite anterior, né? Dizem que bêbado lembra de tudo. Não é bem assim, tem coisas que você não lembra mesmo, né? Enfim, é isso, gente. Comunicação espiritual de uma forma simples, tá? Então, quando iniciar o seu trabalho como médium, dê o seu primeiro passo, tá? Qual é o seu primeiro passo? Se você está sentindo a influência de um caboclo e ele quer gritar, grite! Se ele quer gritar, ajoelhar e bater no peito, faça. Se ele quer colocar as mãos para trás e estalar os dedos, faça. Porque assim vocês estarão criando o primeiro elo, né, de sintonia com a entidade. Aí sim ocorre uma boa manifestação espiritual. Me perdoem algumas verdades que eu estou falando aqui que ocorrem no dia a dia. Muita gente não vai gostar, né? Por quê? Porque lida com a vaidade. Vaidade do médium. Vaidade e mediunidade não combinam. Gente, que Oxalá abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente semana
e nós voltaremos com outros assuntos. Por favor, mais uma vez, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhe, coloque suas perguntas e dúvidas nos comentários. Grande abraço a todos e até mais no Cantinho do Preto Velho.